Fala, meus amigos. E aí? Bom, hoje nós tivemos aí uma lamentável notícia a respeito da rebelião que teve no Complexo Anísio Jobim, o Complexo Penitenciário. É lamentável no sentido de você ter 56 assassinatos e pessoas que estavam ali na proteção do Estado, numa proteção direta. E isso prova para nós que o nosso sistema penitenciário e nossas políticas públicas de segurança estão deixando a desejar. Eu quero, antes de começar a gravar esse vídeo, que se trata da responsabilidade civil do Estado referente a essas mortes e até mesmo as possíveis indenizações, eu quero trazer um poema de Ramón Campoamor, que é um espanhol, em que ele fala assim: neste mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo é segundo el color del cristal com que se mira. Ou seja, neste mundo traidor nada é verdade nem mentira, tudo é conforme como nós olhamos, certo? Como tudo é da cor do cristal, da lente com que olhamos. Bom, então eu quero que quando nós estivermos trabalhando esse assunto da responsabilidade civil, eu quero que você imagine um ente próximo seu, um pai, um filho, que brigou no trânsito, pessoas trabalhadoras, mas que brigou no trânsito, discutiu com um coleguinha e sem querer ou querendo assassinou essa pessoa. E então você vai ter que imaginar que essa pessoa também vai ter que cumprir pena, né? Então você vai imaginar que é seu filho que está preso porque brigou com um coleguinha ou com um colega, né? Coleguinha não, porque senão seria menor de idade. Mas vamos supor que ele brigou com um amigo e numa discussão veio a atacar e matar essa pessoa. Bom, então, para iniciar a provocação, você acha que uma pessoa que cometeu um crime por um momento de descuido, como você, ou como eu, ou como nossos filhos, nossos pais, tem direito a uma recuperação. Ele não é qualquer pessoa. Só que eu quero lembrar que cadeia não foi feito apenas para pessoas que fazem da criminalidade o seu estilo de vida. A penitenciária, a cadeia, a condenação, ela foi feita para todos aqueles que cometem crime. E o crime, principalmente de homicídio, ele é um crime comum que pode ser cometido por qualquer pessoa, certo? Pois bem, o que nós temos que ter em mente é a responsabilidade do Estado referente à guarda, à custódia dessas pessoas. O Estado, quando ele tem o monopólio do direito de punir, de aplicar as sanções, porque há um tempo atrás existia aí olho por olho, dente por dente, toda uma briga e as pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, se entenderam que isso era inviável e que o Estado agora precisava recompor, cuidar dessa sociedade e trazer uma paz, ainda que seja uma paz razoável. Pois bem, então, o Estado, ele quando tem o monopólio de aplicação do direito penal, ele traz para ele a responsabilidade de arcar com essas consequências. Então, quando ele pega uma pessoa, prende e traz para dentro de uma penitenciária, ele traz um dever de custódia, de guarda daquela pessoa. E ele tem que zelar pela vida dela, porque nós estamos falando do seu filho, nós estamos falando do teu pai, que não é um delinquente, que não faz da vida, que não faz da criminalidade um estilo de vida, mas uma pessoa que por um erro cometeu um crime, deve pagar, deve ressocializar e voltar à sociedade de uma forma recuperada. E neste caso, o Estado tem o dever de guardar a sua vida, a sua integridade. Então,
Constituição nos garante, no artigo 37, a reparação pelos danos em que o agente público, ou até mesmo o ente público, causarem a seus terceiros ou aos seus administrados, né? Bom, essa teoria, a teoria da responsabilidade subjetiva, que ela é usada quando há uma omissão do Estado, né, e nesse caso, se tratando de assassinatos, onde o Estado não houve uma, pode-se dizer que uma preocupação em garantir a vida desses indivíduos, e que veio aí a ser assassinado pelos próprios detentos. Então não foi pelo agente público, mas sim pelos próprios detentos. Se fosse por um agente público, a responsabilidade do Estado ela era objetiva e não necessitava qualquer tipo de prova. Basta a conduta do agente, o nexo de causalidade e o dano para que essa responsabilidade do Estado fosse efetiva. Pois bem, como se tratando de uma responsabilidade onde não houve uma ação direta do Estado e sim uma omissão, ela se torna subjetiva. E por que que aí entra a responsabilidade do Estado de indenizar aqueles familiares? Porque o Estado estava cuidando diretamente daqueles indivíduos. Estavam todos sob sua proteção, certo? E os familiares que perderam aquelas pessoas são iguais qualquer familiares que nós estamos conversando, inclusive nós. Então, neste caso, nós não podemos pensar naquele delinquente, daquela pessoa que faz do criminalidade o estilo de vida. Nós temos que pensar naquelas pessoas num contexto ainda que não justifica, ninguém pode matar ninguém, ainda que seja o Estado, e principalmente o Estado, né? Nós saímos daquele Estado absolutista, um Estado sem limite, e hoje estamos num Estado democrático, em que o Estado deve guardar pela vida do cidadão. E nesse caso específico em Manaus, o Estado deveria ter criado mecanismos para que não houvesse esse tipo de situação e que viesse assim a ter um respaldo da administração para evitar esse tipo de situação. Pois bem, esses familiares eles vão ser indenizados porque eles não têm culpa de forma alguma pela perca de seus entes queridos, ainda que sejam delinquentes. Aqui nós não podemos misturar as situações, nós não podemos confundir, não nos podemos colocar no lugar da vítima daquelas pessoas que estavam presas. Porque se nós colocarmos no lugar da vítima, a nossa vontade é que realmente algo aconteça com eles. Mas se nós colocarmos no lugar deles, porque nós também podemos vir a um dia ser preso, nós vamos perceber que nós precisamos de segurança e que o Estado não pode nos atingir pelas suas omissões. Eu brigo no trânsito e infelizmente venho a cometer um crime, vou bater na pessoa, ela escorrega, bate a cabeça no meio-fio e por causa da minha atitude ela vem a óbito e eu vou responder pelo crime, vou ser condenado e quero cumprir a pena e vou cumprir a pena, mas isso não justifica o direito de ser morto, até porque foi um descuido e que qualquer pessoa pode cometer. Não justifica a morte daquela pessoa, certo? Porém, há uma necessidade em que o Estado proteja os seus indivíduos que estão sob a sua custódia. Bom, existem algumas situações em que o Estado ele vai indenizar quando o dano for concreto. Por que o Estado não indenizam as pessoas que foram vítimas desses presos, ou seja, aquelas pessoas que foram assassinadas, ou as pessoas que tiveram seu carro furtado, ou qualquer prejuízo ou dano que seja? Na verdade, existe uma teoria que chama teoria do risco social.
Ou seja, nós que vivemos em sociedade, infelizmente temos esses desconfortos no dia a dia. E o Estado não tem como proteger todo cidadão de todo ato. Na verdade, o Estado ele traz o mínimo, né? Ele traz aquilo que pode dar o mínimo de, de controle social. E ele não pode colocar um policial por pessoa, porque isso também vai ser um custo muito alto para o Estado. Então, o Estado tenta, com as suas políticas públicas, melhorar a segurança pública, mas ele não pode aí arcar com todo o risco em que decorre de uma forma genérica para todos, né? Que nós chamamos de risco social ou risco de convivência, certo? Então, meus amigos, as indenizações desses familiares, elas são devidas porque o Estado ele tem que proteger o cidadão. Se ele tem que proteger o cidadão que vive livre, mais ainda proteger o cidadão em que ele guarda, né, direto a sua proteção, como é o caso dos veículos que são apreendidos, estão nos pátios dos órgãos públicos. Esses veículos, por eles terem uma relação direta com o Estado deve guardar os veículos e conservá-los da melhor maneira possível. E se houver uma deterioração desses veículos, e houver não, porque neste caso há uma culpa, uma responsabilidade objetiva do Estado. O Estado vai sim responsabilizar pelos danos causados, ok? Então, para nós termos uma ideia do que é um risco concreto e um risco genérico, esses presos que que fugiram da penitenciária e cometem um crime logo em seguida, então nós temos um liame, um nexo causal entre a relação da fuga do indivíduo e um cometimento de um novo crime, o Estado vai responder também por esses danos que eles causarem a um terceiro. Ou seja, se ele invade uma casa, assalta, mata alguém, o Estado vai responder. Agora, lógico, se ele foge e passa um tempo fora e aí já o Estado não tem mais o controle sobre ele, infelizmente o Estado não vai responder porque se trata de um risco social e que nós que vivemos em sociedade corremos esse risco o tempo todo, ok? Qualquer dúvida, deixa a sua pergunta abaixo aí no vídeo e nós vamos entrar em contato e estar respondendo todas o mais rápido possível, ok? Um beijo, fica com Deus, não deixe de inscrever no canal. Um abraço.